jovens e adultos produzindo o acervo da biblioteca escolar a partir da intervenção pedagógica de uma professora, Esther Calan de Souza Rosa. Introdução. Neste texto são apresentados resultados parciais de uma pesquisa já concluída que investigou o acompanhamento da prática docente de 11 professoras, as quais desenvolviam sua atividade profissional em bibliotecas escolares na cidade do Recife. A coleta de narrativas, orais e escritas, e as observações de campo ocorreram entre agosto de 2009 e agosto de 2010 e materializaram-se na forma de relatórios nos encontros quinzenais realizados com o grupo de professoras, de diário de campo de auxiliares de pesquisa que serviam para documentar observações em bibliotecas escolares e de textos escritos pelas professoras participantes, nos quais relatavam suas práticas docentes. Nesse período, foram realizadas 18 sessões de um grupo operativo com a participação das professoras de biblioteca e a equipe gestora do programa de leitura da Secretaria Municipal de Educação, num total de 54 horas, e foram registrados 38 protocolos de observação em 4 bibliotecas escolares. Especificamente neste estudo que se segue, focamos o olhar sobre os relatos escritos e as observações da prática de uma participante da pesquisa que era professora de biblioteca e atuava com estudantes da Educação de Jovens e Adultos, EJA, numa escola municipal de Recife. Texto originalmente apresentado no 20º EPEN, Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste, ocorrido em Manaus, Amazonas, em 22 de agosto de 2011. Para situar a prática dessa professora, discutimos brevemente a conceituação de biblioteca escolar estendida como um espaço de mediação pedagógica. Em seguida, apresentamos alguns exemplos colhidos na pesquisa, tendo como objetivo identificar o que caracteriza o trabalho com oralidade, leitura e escrita no âmbito da biblioteca, com destaque para a produção escrita dos estudantes e da professora. A biblioteca escolar, lugar de aprendizagem e de produção de informação. Na pesquisa realizada, que deu origem a este capítulo, o estudo das práticas pedagógicas realizadas na biblioteca escolar pautou-se em um pressuposto geral, qual seja: a biblioteca torna-se um lugar de educação literária e de aprendizagens informacionais, quando as intervenções ali realizadas estão focadas na formação de comunidades de leitura que desenvolvam um conhecimento experimentado sobre as mediações culturais do mundo do livro. Colomer, em 2007, página 50. A discussão sobre a biblioteca escolar vista a partir das mediações que nela podem ser estabelecidas e das aprendizagens decorrentes de programas de ensino nela desenvolvidos advém, principalmente, de estudos realizados na área de ciências da informação, como se evidencia em alguns levantamentos recentes. Em anais do seminário, especificamente destinado a bibliotecas que ocorre como parte da proclamação do Congresso de Leitura do Brasil, o COLE, promovido pela Associação de Leitura do Brasil, ALB, identificou-se, por exemplo, que no encontro de 2007, dos 66 trabalhos apresentados nas sessões desse seminário, 16 tratavam de algum aspecto relativo a bibliotecas escolares e eram prioritariamente de autoria de bibliotecários. Além disso, em levantamento de trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências da Informação, ENANCIB, em seu GT3, que é dedicado à mediação, circulação e apropriação da informação, e em periódicos da área de Ciências da Informação, no período de 2008 e 2009, Gomes, em 2010, constatou um incremento no número de pesquisas sobre mediação humana, cultural e tecnológica, geração, produção, comunicação e apropriação da informação, busca, acesso e uso da informação, linguagens, produção simbólica e memória, leitura, necessidades e comportamento informacionais, competência em informação, redes e fluxos de informação e inclusão digital. Página 1.
Por outro lado, estudos sobre a produção do GT10 da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED, no período de 2002 a 2006, evidenciam que os pesquisadores da área de educação, dedicados a questões de alfabetização, leitura e escrita, não têm enfatizado o debate sobre os estudos que envolvem bibliotecas escolares. Goulart, Maciel e Schwartz, em 2007, Silva, Gontijo e Moraes, em 2008. Nesse debate, alguns pesquisadores têm proposto que a biblioteca escolar passe a ser entendida como uma estação de conhecimento, ou seja, como um dispositivo cultural, especialmente preparado para a apropriação sistemática de saberes e fazeres informacionais indispensáveis aos processos de construção de conhecimento e cultura na contemporaneidade. Em meio à profusão de signos, faltam-nos quase sempre ferramentas cognitivas e socioculturais para lidar com o excesso, para dar sentido aos signos, para construir conhecimento e cultura. Por meio de vivências culturais múltiplas, a estação constitui-se em espaço de aprendizagem e conhecimento, de criação de condições e saberes indispensáveis ao protagonismo cultural. Perrotti, em 2008, página 36. Nesse sentido, a biblioteca constitui-se como dínamo cultural, conforme preconizado no Plano Nacional do Livro e da Leitura, PNLL, no Brasil em 2006, ao defender que a biblioteca não é concebida aqui como um mero depósito de livros, como muitas vezes tem se apresentado, mas assume a dimensão de um dinâmico polo difusor de informação e cultura, centro de educação continuada, núcleo de lazer e entretenimento, estimulando a criação e a fruição dos mais diversificados bens artístico-culturais. Para isso, deve estar sintonizada com as tecnologias de informação e comunicação, suportes e linguagens, promovendo a interação máxima entre os livros e esse universo que seduz as atuais gerações. Marques Neto, em 2010, página 46. Essa definição afina-se com o que foi indicado no manifesto apresentado pelo International Federation of Library Associations, IFLA, e aprovado na Conferência Geral da Unesco em novembro de 1999, que descreve a biblioteca escolar como um local que promove serviços de apoio à aprendizagem e livros aos membros da comunidade escolar, oferecendo-lhes a possibilidade de se tornarem pensadores críticos e efetivos usuários da informação em todos os formatos e meios, para o alcance de maior nível de literacia na leitura e escrita, aprendizagem, resolução de problemas, uso da informação e das tecnologias de comunicação e informação. Macedo, em 2005, páginas 425 e 426. Além dessa perspectiva, que pode ser sintetizada na compreensão de biblioteca escolar como instância de mediação cultural que centra suas atividades na educação para a informação, INRP em 2006, existe também uma defesa recorrente de que esse seja um espaço de letramento ou educação literária. Colomer, em 2007, Cadê Martori, em 2009. É esta a ênfase que aparece em programas que envolvem a formação de educadores e em documentos que orientam políticas educacionais voltadas à formação de leitores na escola, quando defendem uma maior aproximação entre estudantes e textos literários. Brasil 2006B, Brasil 2006C, Brasil 2009A e Brasil 2009B. A leitura literária também está presente no debate acerca dos objetivos do ensino de língua materna. Em particular, quando se discute a pertinência da organização de bibliotecas ou centros de documentação escolar e seu papel na formação de leitores na escola. Cartier, Claes, Herbrand, em 2004. Evangelista, Brandão, Machado, em 2003. Silva, em 1986. Em síntese, ao defender a presença do texto literário no contexto da escola, argumenta-se que o texto literário ostenta a capacidade de reconfigurar a atividade humana e oferece instrumentos para compreendê-la, posto que, ao verbalizá-la,
cria um espaço específico no qual se constroem e negociam valores e o sistema estético de uma cultura. Colomer, na página 27. Ou como formula Cosson em 2009. A leitura literária que a escola objetiva processar visa mais que simplesmente ao entretenimento que a leitura de fruição proporciona. No ambiente escolar, a literatura é um locus de conhecimento e, para que funcione como tal, convém ser explorada de maneira adequada. A escola precisa ensinar o aluno a fazer essa exploração. Páginas 26 e 27. Ao propiciar um mergulho dos alunos no universo da escrita, Bajar, em 2002, tendo como foco estabelecer o contato com textos literários, a biblioteca e seus agentes passam a desempenhar um papel importante, que é o de assegurar práticas de leitura, bem como de produção oral e escrita de textos. Essas práticas têm como finalidade promover aprendizagens associadas a esses textos e suas especificidades. Nesse sentido, a biblioteca passa a funcionar como um lugar privilegiado de ensino e aprendizagem de várias dimensões da língua, e não apenas como lugar de preservação de um acervo que representa um patrimônio cultural. Rosa e Bezerra, em 2011. Pelo exposto, entendemos que leitura e informação constituem a argamassa do trabalho em bibliotecas e que, portanto, as práticas leitoras e informacionais de apropriação de conhecimento das variadas comunidades atendidas pelas unidades de informação modificam-se e produzem sentidos que desembocarão em outros textos e outros num processo infinito de releituras, numa polifonia de vozes e reflexo. Nóbrega, em 2009, páginas 26 e 27. No entanto, esses novos aportes conceituais e as diretrizes de política educacional não se traduzem necessariamente em mediações pedagógicas conforme evidenciam resultados de estudos na área. Essa lacuna coloca a necessidade de investimentos na formação dos profissionais que atuam nesses espaços. Nesse sentido, um estudo conduzido por Ferreira e Gonçalves em 2007, por exemplo, aponta lacunas quanto ao papel desempenhado pela biblioteca na dinâmica escolar, em especial quanto ao planejamento curricular da escola, no sentido de contribuir no processo de ensino-aprendizagem a partir da integração de atividades didático-pedagógicas entre a organização e produção do conhecimento na sala de aula e os recursos disponíveis na biblioteca. Ferreira e Gonçalves, em 2007, página 4. Assim, na ótica dos estudantes, a biblioteca deixa de cumprir a função de espaço de estudo e de tratamento da informação, embora haja ali um trânsito informal de sociabilidade e de acesso a materiais de leitura, às vezes até mesmo pouco valorizados na escola, como é o caso do gibi. Enfim, as autoras concluem que a biblioteca escolar é concebida como espaço de preservação de acervo e não como instância cultural que promove situações de letramento. Evidencia-se, portanto, a ausência de programas de ensino e uma intervenção pedagógica planejada nesse sentido, o que limita, desse modo, as funções que são desempenhadas pela biblioteca na escola. Outro estudo relevante nesse campo, envolvendo uma amostra de 196 escolas em 19 municípios brasileiros de 8 estados diferentes, traçou um panorama diversificado, porém indicou algumas confluências em termos de precariedade dos espaços físicos das bibliotecas, de profissionais pouco qualificados e de funcionamento dissociado do projeto pedagógico da escola como um todo. Brasil, em 2008. Em contraste com os resultados dos estudos indicados acima, os dados de pesquisa que serão apresentados a seguir põem em evidência possibilidades de trabalho pedagógico em bibliotecas escolares na direção de uma educação literária e de uma educação voltada à apropriação de informação e à produção de conhecimento. Esse avanço ocorreu por meio da promoção de atividades diversificadas de leitura e escrita, conduzidas por uma professora que realiza naquele ambiente sua prática pedagógica. Situando o contexto da pesquisa.
Como dito anteriormente, o recorte feito para este capítulo foi a partir dos relatos e das observações na Biblioteca Interativa Solano Trindade, na Escola Municipal Córrego da Bica, coordenada pela professora Isis Fragoso. Essa escola localiza-se na zona norte do Recife, uma das maiores regiões político-administrativas da cidade, e se caracteriza por atender uma clientela de baixa renda em um bairro popular. O espaço da biblioteca era composto por 3 ambientes, um com recursos tecnológicos como computadores com acesso à internet, outro com um palco, data show, DVD e salão com cadeiras e almofadas, e no terceiro havia mesas que comportavam grupos de 5 pessoas e estantes encostadas nas paredes, circundando a sala, onde se localizavam os títulos que compunham o acervo impresso. A professora Isis Fragoso consentiu com a exposição de sua identificação em materiais orais e escritos utilizados para divulgação e circulação acadêmica. Num levantamento realizado em 2009, a biblioteca possuía em seu acervo 1.189 títulos, além de dicionários, atlas, gibis e revistas. Fotos 1 a 5. Imagens dos ambientes da Biblioteca Interativa Solano Trindade. No início da investigação, a referida professora já atuava na biblioteca havia 2 anos, desde que ela foi selecionada para integrar um projeto de inovação curricular implantado nos módulos 4 e 5 da Educação de Jovens e Adultos, EJA. Durante esse período, a professora participava de atividades de formação continuada, tanto aquelas promovidas pela equipe de EJA, quanto pelo programa de bibliotecas da rede. Além disso, como parte dos procedimentos da pesquisa colaborativa coordenada pela autora deste capítulo, a professora Isis teve sua prática acompanhada durante um semestre letivo e participou do grupo operativo da pesquisa Bibliotecas Escolares, Projetos, Práticas e Aprendizagens na Formação de Leitores, Rosa, em 2008. Sua participação ocorreu num período de 12 meses, e quanto aos procedimentos, eram realizados o estudo teórico na área e a partilha de experiências docentes. Os dados comentados a seguir integram 2 blocos temáticos. No primeiro, foram selecionadas produções tanto voltadas à educação literária, quanto as que ensejaram a produção autoral na biblioteca. O segundo bloco envolveu o registro de práticas voltadas à educação para a informação, principalmente aquelas que se materializaram através da produção de textos informativos, resultado de atividades de pesquisa escolar ou de projetos didáticos, que passaram a constituir o acervo da biblioteca. Nos itens a seguir, essas 2 dimensões do trabalho pedagógico na biblioteca escolar foram detalhadas: educação literária e produção autoral na biblioteca. Dentre as ações observadas e também aquelas relatadas pela professora Isis acerca do que acontecia na Biblioteca Interativa Solano Trindade, várias estão voltadas para um objetivo comum que ela explicitava como sendo o de realizar uma série de atividades que favoreçam a aproximação do educando com a leitura, pois ela é a condição essencial para o bom desempenho da linguagem oral e escrita. Nessa aproximação, era a leitura compartilhada de textos literários aquela que predominava em diferentes relatos da professora. Essa partilha de textos era orientada por uma clara intencionalidade pedagógica, pois, segundo Isis, um dos aspectos motivadores na biblioteca junto com o professor é a garantia do contato que o estudante tem semanalmente com obras literárias. Quando me proponho a realizar esse trabalho de leitura no espaço da biblioteca escolar, seria uma forma de se garantir uma sistemática de leitura, objetivando não só a competência leitora, mas aspectos como o desenvolvimento do senso crítico de cada estudante. A partir do momento em que trabalho com eles, o propósito da leitura, quando eles expõem conhecimentos prévios relevantes para o conteúdo em questão, quando há um direcionamento para o que é fundamental no texto, quando se avalia o sentido do texto, quando se percebe que ideia fundamental se extrair do texto e, por fim,
quando se elaboram e provam inferências de diversos tipos com relação ao texto. Este é um modo de escolarização da leitura literária, Soares em 2003, que enfatiza o texto e o encadeamento de uma conversa em torno do que foi lido, o que tem uma dupla finalidade: compartilhar um mesmo repertório de textos e construir sentido na reflexão coletiva sobre o texto lido. A professora indicou que a leitura compartilhada era uma decorrência de seu trabalho na biblioteca, fruto de sua intervenção junto ao grupo de estudantes. Conforme seu depoimento inicialmente, nas atividades de leitura compartilhada, os estudantes se encontravam apreensivos, tímidos e muitas vezes tentavam se ausentar para não participar na hora da leitura propriamente dita. Ela identificou que era a leitura em voz alta que gerava apreensão no grupo e procurava reverter a resistência inicial, promovendo sessões de leitura de poemas, como se vê no relato a seguir. Na primeira vez que recebi uma das turmas do módulo 5, convidei-os para sentar no ambiente da biblioteca, onde dispunhamos do palco e de almofadas confortáveis. Fiquei no centro do palco, só com as luzes desse ambiente acesas. Apresentei um livro de poesia de Manuel Bandeira. Comecei a recitar o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, e fui convidando em seguida os estudantes para também ler poesia. Houve todo um preparo para que eles chegassem a recitar poesia e dar vida a cada verso dos poemas trabalhados. A princípio, os estudantes ficaram mudos, começaram a repassar entre eles o meu convite. Comecei a incentivá-los, li outros poemas, refiz o convite e aos poucos alguns estudantes realizaram a leitura. Uns quiseram permanecer sentados, outros se empolgaram e foram até o palco para realizá-la. As práticas pedagógicas envolvendo a leitura de textos literários, nesse exemplo a leitura de poesia, envolveram vários desdobramentos. Dando-se continuidade aos relatos escritos pela professora, a mesma conta que o trabalho intensivo com poesia resultou em um projeto que desenvolvi na escola em 2008, cujo tema era Despertando a Poesia na Escola. O objetivo era despertar no jovem e no adulto o gosto pela linguagem poética, assim como incentivá-los a transformar conhecimentos científicos em poesias. Os poemas construídos pelos alunos foram organizados em um livro que recebeu o título Falando do Meu Recife em Versos. Este retratou em versos situações que falavam da cidade e de sua relação com o homem enquanto ser vivente que a transforma e, ao mesmo tempo, coloca em situações de caos. Na escrita do livro com poemas dos estudantes, foram utilizados os computadores disponíveis na biblioteca para se digitar e revisar os textos. A professora acrescentou à atividade de leitura de poemas algumas reflexões sobre esse gênero e também sobre a forma que este adquire quando comunicado oralmente, além de promover diversas sessões de declamação/recitação. Foi organizada uma noite de autógrafos para o lançamento do livro e cópias desse material passaram a compor o acervo da biblioteca. A capa do livro está reproduzida na foto 6 abaixo, em uma caixa de texto com adornos pretos, letras amarelas que dizem Falando do Meu Recife em Versos, imagens de gaivotas voando sobre o céu, uma ponte do Recife e 2 postes de iluminação. Ao longe, à direita, um prédio. Abaixo, o rio Capibaribe e uma caixa de texto com adornos pretos e fundo azul. Em letras vermelhas, os dizeres. Autores: alunos dos módulos 4 e 5. Ilustração: Everton Teodoro Feitosa. Entre parênteses, aluno do módulo 4. Em outra ocasião, aproveitando-se as comemorações de aniversário da biblioteca, foi promovido um concurso de poesias para homenagear o patrono, o poeta negro Solano Trindade. O resultado do concurso foi divulgado durante um chá poético, e na ocasião, os estudantes leram seus poemas para o conjunto da comunidade escolar. Ainda no âmbito da educação literária, durante as observações de campo, foram acompanhados projetos que envolviam a reescrita de contos, a elaboração de um catálogo com acervo da literatura infantil da biblioteca, a escrita de um livro de crônicas e a acolhida aos estudantes por parte da professora da biblioteca, na seleção de livros para empréstimo
ou para leitura no local. Nesse conjunto de observações e de relatos recolhidos na Biblioteca Solano Trindade, evidenciou-se que a forma de educação literária que ali se realizava não estava pautada por um estudo sobre a literatura em seus aspectos formais ou históricos, mas sim na promoção de práticas compartilhadas de leitura, na condução de conversas sobre textos e na produção escrita associada aos diferentes contatos com o texto literário. Eventualmente, também eram apresentadas informações sobre gêneros literários, mas esse estudo sempre tinha como foco alguma produção na qual os estudantes estavam envolvidos, como, por exemplo, a reescrita de um conto ou a elaboração de um catálogo de obras do acervo. Além disso, a professora dessa biblioteca se encarregava de promover diversas atividades culturais, como noite de autógrafos, chá literário e sarau poético, similares àquelas que ocorrem em outros circuitos de circulação de livros. Em algumas das situações didáticas vividas naquela biblioteca, o texto literário era entendido também como fonte de informação. Isso ocorreu, por exemplo, na leitura do livro Chuva de Manga, de James Humford, a qual desencadeou uma pesquisa sobre o Chade, país de origem do conto, e depois a reescrita do conto, a fim de promover versões autorais dos estudantes. Capa do livro produzido na foto 7 abaixo. Um garoto negro com camisa vermelha e shorts amarelos. Brinca com um carrinho de corda, o qual ele puxa. À direita do garoto, uma árvore com folhas verdes e amarelas caindo. À esquerda do garoto, o título Chuva de Manga. Em uma caixa de texto, aos pés do garoto, releitura do livro de James Humford pelos alunos do módulo 3 do EJA, da EM Córrego da Bica. Um último exemplo extraído desse material nos faz refletir sobre uma dimensão que o trabalho com a literatura oportunizou, especificamente relevante quando se trata da modalidade de educação de jovens e adultos. A professora fez um relato emocionado das atividades realizadas a partir da leitura do livro O Riacho, de Júlio Emílio Braz, quando destacou: "Fiquei encantada com a reflexão dos estudantes, a riqueza de suas colocações e como eles conseguiram, de forma maravilhosa, transpor toda a história lida para a realidade do bairro. Dos mais jovens aos mais experientes, todos tinham uma história para contar que retratasse a destruição dos recursos naturais do bairro onde moram, do que havia de bom até a chegada de comerciantes e fábricas que vinham tomando posse e destruindo esses recursos. Citaram uma bica de água cristalina que foi apropriada por um desses comerciantes. Eles se sentiram como uma garça que perdeu seu espaço natural para dar lugar às construções, poluições de fábricas. Foi um momento de muita riqueza para mim e para o grupo. Fiquei sabendo até o porquê da escola se chamar Córrego da Bica." Em síntese, na educação literária operada nessa biblioteca, destacou-se a oportunidade de se refletir coletivamente sobre conteúdos da identidade individual e coletiva dos alunos da escola. Além disso, o contato com os textos literários, mediados pela condução da professora através de rodas de conversa após a leitura, contribuiu para fazer os alunos aprenderem com os textos, bem como para aprenderem sobre os textos. Colomer, em 2007. Foi também uma situação de aprendizagem para a professora, que pôde escutar seus estudantes e aproveitar a roda de leitura compartilhada para promover uma aproximação intersubjetiva com o grupo. Petit, 2009. No caso dos estudantes de EJA, essa prática propiciou que os mesmos se expressassem através de textos e, desse modo, se inserissem na cultura escrita, o que contribui para o seu letramento. Aprendizagens informacionais e produção de material informativo para o acervo da biblioteca. Um segundo conjunto de práticas realizadas na biblioteca estava associado a uma peculiaridade da proposta curricular que estava sendo implementada no turno noturno da escola, como descreveu a professora Isis. Comecei a desenvolver ações pedagógicas em conjunto com os professores das diversas áreas do conhecimento, uma vez que os módulos citados eram estruturados a partir dessas áreas por meio de realização de projetos interdisciplinares que tinham como produto final uma produção que se integrava ao acervo da biblioteca, a cada culminância. Uma decorrência desse modo de organização era que,
O trabalho na Biblioteca Interativa Solano Trindade vai além de tornar o estudante leitor, mas torná-lo também autor das suas construções, fazendo-os criarem e recriarem a partir de um referencial que lhes é dado a partir dos trabalhos desenvolvidos na biblioteca. Lá, eles experimentam a responsabilidade de serem escritores, de produzir para um público que valoriza e reafirma que eles também podem, desde que queiram, ser construtores de conhecimento, seja num trabalho de pesquisa ou na releitura de um livro de literatura, seja na construção de um jornal informativo sobre a situação atual do bairro em que vivem. Na nossa biblioteca, os estudantes são incentivados a construir e fazer parte do mundo em que vivem de forma concreta. Como parte do trabalho integrado com a sala de aula, os estudantes dos módulos 4 e 5 da EJA foram engajados em várias produções de material para o acervo da biblioteca. Ver fotos 8 e 9 a seguir, que são exemplos dessa produção. Em algumas ocasiões, elaboraram catálogos, como o já citado, referente ao acervo da literatura infantil disponível na biblioteca, e outro com uma listagem alfabética, com dados dos diversos profissionais que prestavam serviços no bairro. Algumas turmas se envolveram ainda na elaboração de um guia prático de patologias, a ser distribuído como cartilha educativa no bairro. Uma turma confeccionou um manual de instruções para jogos matemáticos disponíveis na escola. Outro grupo elaborou um catálogo que constava de uma listagem de cientistas e inventores negros e suas criações, como parte de uma pesquisa realizada sobre a temática do trabalho. Foto 8. Capa do livro Catálogo de Livros da Literatura Infantil, da Biblioteca Interativa Solano Trindade. Autores: estudantes dos módulos 4 e 5 da Educação de Jovens e Adultos, Recife 2010. Foto 9. Capa do livro Crônicas 1, da Escola Municipal Córrego da Bica. Autores: estudantes dos módulos 3, 4 e 5 da Educação de Jovens e Adultos, Recife 2009. Outra modalidade de produção textual que permeou as ações da docente a partir de projetos integrados entre a biblioteca e a sala de aula foi a escrita de materiais de divulgação e de peças de comunicação. A propósito da unidade formativa intitulada Retalhos do Recife, a professora descreveu alguns dos projetos em andamento que contavam com a colaboração da biblioteca. A professora Marina Vasconcelos, da área de Linguagens e Códigos do módulo 5, irá desenvolver com os alunos postais com fotos do Recife. Essa produção será realizada na biblioteca. Os alunos irão criá-los no Paintbrush, programa que cria e edita desenhos. Os nomes dos locais desenhados, postal com pontos históricos e turísticos do Recife, serão digitados em português e inglês. A professora Cláudia da Silva Santos, do módulo 5, também está desenvolvendo um trabalho em parceria comigo. Construiremos um folder mostrando a cultura do bairro. A professora de sala, juntamente com os alunos, estão saindo em campo para fazer descobertas e conhecer os hábitos da comunidade onde está localizada a escola. A professora Rosenaura de Arantes, do módulo 4, da área de Ciências da Natureza, Matemática, Organização do Trabalho e Ação Comunitária, está desenvolvendo em parceria com a professora de biblioteca panfletos utilizando também o Paintbrush para ilustrá-lo. O objetivo é saírem pela comunidade divulgando a importância de se manterem unidos no combate à dengue, em que todos devem fazer a sua parte seguindo as orientações necessárias para esse combate. Nos diferentes materiais produzidos e incorporados ao acervo da biblioteca, os estudantes eram orientados não só na busca de informações, mas também na sua sistematização, o que confere um sentido de criatividade e de produção de conhecimento à pesquisa escolar. Para produzir catálogos, panfletos e outros materiais informativos, as professoras das diferentes áreas de conhecimento e de biblioteca conduziram várias etapas de pesquisa que envolviam tanto o uso intenso da internet quanto a consulta a materiais impressos. Na pesquisa, em que se lançava a mão de recursos eletrônicos, elas fizeram exposições e conduziram buscas, nas quais orientavam os estudantes no que se refere ao uso de palavras-chave, debatiam sobre a confiabilidade das fontes e sugeriam a leitura
e a identificação de informações que pudessem ser relevantes para a pesquisa em andamento. Além disso, na produção de livros artesanais e outros impressos, bem como na organização de apresentações na forma de slides, as professoras também chamavam a atenção dos estudantes para os recursos utilizados, a escrita da apresentação e do sumário, as referências e as fontes pesquisadas, dentre outros. Ao conduzirem seminários e promoverem lançamentos públicos nas culminâncias das unidades temáticas, elas também orientavam quanto à dimensão da comunicação oral em ciência. Na descrição do processo de produção desses materiais, identificavam-se alguns elementos do que vem sendo designado por Perrotti e Pieruccini, em 2008, como aprendizagens informacionais, em suas dimensões atitudinais, procedimentais e de conteúdo. Considerações finais. A biblioteca é usualmente associada à leitura e a leitores. No caso das práticas realizadas na biblioteca escolar enfocada neste estudo, as situações de leitura estiveram associadas também a uma intensa produção oral e escrita de estudantes de turma de EJA. Nos relatos da professora de biblioteca e nas observações de sua atuação pedagógica, foram identificadas várias situações em que os estudantes eram engajados em atividades de produção textual. Um diferencial nessa produção era a definição de um destino comum para os textos produzidos. Todos eles se constituíram em acervo da biblioteca no formato de livros, catálogos, apresentações em PowerPoint e livros autorais. Os estudantes de EJA, envolvidos nos projetos coordenados de forma compartilhada pelas professoras de biblioteca e pelos demais integrantes do corpo docente da escola, tiveram amplas oportunidades de se colocarem na condição de produtores de informação e de se expressarem em textos orais e escritos, o que evidencia o potencial da biblioteca como um espaço de mediação de aprendizagens no campo da linguagem e de seu ensino. Vale destacar ainda que as diferentes mediações pedagógicas e culturais propiciadas no ambiente da biblioteca escolar tiveram a condução intencionalmente planejada e executada pela professora de biblioteca. Para tanto, ela contava com o apoio de grupos de formação continuada e também com tempo para planejamento coletivo no espaço da escola. O estudo apresentado neste capítulo sugere que o espaço da biblioteca pode se constituir num local em que os professores também realizem sua prática profissional, eminentemente voltada para os letramentos literário e informacional. Para que experiências como esta se multipliquem, é importante que a formação inicial e continuada de professores seja um espaço para o debate acerca da biblioteca escolar e de suas funções. É isto o que vem ocorrendo no Centro de Educação da UFPE, por uma iniciativa conjunta entre o Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais e o Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, os quais oferecem desde 2011 a disciplina Educação Literária na Escola e na Biblioteca, como parte do currículo do curso de Pedagogia.